Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema muito importante. Recomendo que você passe para outras pessoas também, por toda a eternidade. Isso resume o grande plano de Deus para nos criar. Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele a eternidade. Mas o pecado atrapalhou esse plano, né? Mas não impediu. Nós vamos ver que o plano de Deus e a vontade de Deus permanece, que nós sejamos seus filhos. 1 João 3,2, João, depois de conhecer Jesus, entender que Ele é Deus, nos revelar, né, a divindade de Jesus, ele chega e diz aqui, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus. Então, mesmo sendo pecadores, remidos, né, que aqueles que aceitam Jesus são resgatados, nós já estamos na condição de filhos de Deus. E ele diz assim, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, nós ainda estamos numa fase de transição, porque ainda nós estamos lutando contra o pecado, nossa natureza pecaminosa ainda está sendo combatida, mas um dia nós seremos livres do pecado para sempre. E diz que nós sabemos que quando ele se manifestar na segunda vinda, seremos semelhantes a ele, vamos ser transformados. Como diz a Bíblia lá em Tessalonicenses, no abrir e no piscar de olhos. Em Coríntios também, 15, fala justamente isso. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que maravilha. Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a certeza que nós somos filhos de Deus, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Mas como nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, aqui fala Romanos 9,8, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Deus. Promessa que foi dada para quem? Abraão, pela fé. Todos que aceitam Jesus fazem parte dessa promessa. Gálatas 3,26 diz, porque todos sois filhos de Deus. Como é que nós somos filhos de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. E aqui completa, Gálatas 4, de 4 a 5, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, meus irmãos, Deus é supremo. No momento que Jesus vem, como ser humano, Israel estava numa situação crítica. Mas a Bíblia diz que era a plenitude dos tempos. Diz que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus teve que cumprir a lei para remir os que estavam debaixo da lei, quem são nós, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o plano de Jesus, sair do céu, para que um dia nós nos tornássemos seus filhos. João 1, de 11 a 13, aprofunda a questão. Como nós somos filhos de Deus. Diz aqui, veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu. E os seus não receberam. Né? Então, a raça humana, muitos, né, da raça humana, o povo de Israel, não receberam Jesus. Mas tiveram alguns que receberam. Mas diz que, mas todos a quantos o receberam, seja judeus, seja grego, seja gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, Deus colocou isso como a chave, a fé, a crença em Jesus. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Não depende de sangue, não depende de origem étnica, não depende de gênero, depende da fé. Hebreus 12, de 6 a 8, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você está sendo corrigido e até açoitado é apanhado. Se suportais a correção que Deus está fazendo para você, Deus vos trata como filhos. Se aborrece, não aceita a correção de Deus, diz aqui, porque o que filho há a quem o pai não corrija? É interessante, né? Hoje as pessoas dizendo que você não pode corrigir, você não pode fazer nada, né? O filho pode fazer o que quiser.
Não, a Bíblia diz que o pai corrige. E Deus, o pai, corrige a mim e a você também. Mas se estáis sem disciplina, ó, da qual todos são feitos participantes, todos nós, sois então bastardos e não filhos. Como é que Deus nos corrige? Nós vamos entender um pouco mais aqui. 1 Pedro 4, de 7 a 10, diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Naquela época, Pedro já falou que estava próximo o fim, imagina. Imagine agora, né? Portanto, sede sóbrios, vigiar em oração. Uma das correções para mim e para você, nós temos que ser sóbrio e estar em vigilância em oração. Orar em todo o tempo, tem até as passagens que é em pensamento. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amor não é um sentimento, é uma escolha. Sede hospitaleiros uns para com os outros, né? Tratar as pessoas, acolher bem, sem murmurações. Isso aqui faz parte da correção que Deus quer fazer para mim e você. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então, Deus te deu dons e talentos. Saiba administrar de forma correta esse dom que Deus te deu. Para quê? Para as outras pessoas, ajudar outras pessoas. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, parte do treinamento, parte da correção que Deus está aplicando em mim e você é nos transformar para que nós sejamos melhores, para que nós sirvamos aos outros. Tiago 4, de 13 a 17 diz: e agora vós, eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã. De fato, é verdade. Né? Temos aí um terremoto, né, na Venezuela, que afetou muitas pessoas. Aconteceu de repente, né? Apesar de a gente ter leituras, né, ter tecnologias que monitoram, né, terremotos, terremotos estão acontecendo. Então, você não pode saber o que vai acontecer amanhã com você. Porque que é a vossa vida? Isso serve para mim e para você, né? Que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a nossa vida. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser. Então nós devemos dizer como? Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, estivermos vivos, não, fazer isso e aquilo. Se for da vontade de Deus também, né? Mas agora vos gloriais em vossas presunções, né? Ou seja, a pessoa que diz isso, que vive dessa forma, é presunçoso. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Então, essa exaltação aí é maligna. Vem de Satanás. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Mateus 24, de 6 a 8, diz assim, Jesus fala os sinais, né, do hoje. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, né? E as guerras estão se estendendo, né? Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Naquela época, Jesus falou que quando viessem esses sinais, não seria o fim, mas esses sinais estão acontecendo há tempos. Nós estamos caminhando para o fim. Porquanto vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, haverá pestes, terremotos, ó, os terremotos aqui, em vários lugares. Pestes em vários lugares, seja até o Covid, né? As novas Covid, as novas gripes estão aparecendo e surgindo aí. Fomes, pessoas passando fome, né? Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Qual é o sinal do fim? Qual o sinal do que Deus diz que nós temos que estar atentos? Mateus 24, de 12 a 14, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, iniquidade é o que? É o pecado, a transgressão da lei de Deus. Desobediência à lei de Deus. Ao se multiplicar a desobediência à lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. O amor verdadeiro vai o quê? Esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? Em amar, em fazer o que Deus diz que nós devemos fazer. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Então ele vai alcançar as pessoas. E você pode ter certeza que a internet é um dos meios que Deus permitiu que existisse para alcançar milhares de pessoas e milhões de pessoas. E ele vai ser pregado em todo mundo em testemunho
como um testemunho que a todas as nações. E quando isso acontecer, virá o quê? O fim. O fim não vai ser as guerras, não vai ser os terremotos, os furacões, né, as tempestades. Vai ser a pregação do evangelho que vai alcançar as pessoas. E aí virá o fim. Então, Gênesis 1, 26, 27, Deus sempre planejou, meus irmãos, que nós vivêssemos, né, com Ele e fôssemos a semelhança deles. Gênesis 1, 26, 27 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, não foi de acordo com os animais que Deus já tinha criado. Similares aos animais que Deus já tinha criado. Né? Similar ao macaco, não. Similar o quê? Conforme a semelhança de Deus. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move. Então, Deus nos criou o quê? Para partilhar do poder de governar. E criou Deus, o homem, à sua imagem. Imagem aqui no original é como se fosse uma réplica. Imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? Homem e mulher. Né? Homem ou mulher. Ou homem e mulher ao mesmo tempo. É homem e mulher de forma separada. Então, o quê? A imagem de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 2, 7, 8 que Deus formou o Senhor Deus o homem de onde? Do pó da terra. Soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. Não é espírito nem alma aqui, não. É um fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Depois que Deus soprou, nós nos tornamos que alma vivente. Né? Nós não temos alma. Nós somos alma vivente. E diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus tinha planos para mim e para você. E diz lá em Gênesis 2,15 que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para o lavrar e guardar. Então, antes do pecado, já existia o quê? Trabalho e também mordomia, né? No sentido, né, de preservar, de cuidar daquilo que Deus deu para a gente. No sentido de guardar aquilo. Eclesiastes 3, de 10 a 14, diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar. Então Deus deu para cada um de nós também o que é capacidades e dons que nós devemos exercitar. E o trabalho faz parte disso. Diz: tudo fez formoso Deus em seu tempo. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a gente não consegue entender. E aqui diz: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Então Deus nos criou o quê? Com um propósito de que a gente fosse feliz e fizéssemos o bem. Também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então é um dom que Deus nos está dando, né, para cada um, para nós fazermos o nosso melhor. E aqui diz algo interessantíssimo. Diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará quanto tempo? Eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, Deus coloca em nós, né, a vontade, né, de ter vida eterna. E esse é um plano que Deus colocou para mim e para você. Apocalipse 21, de 1 a 2, fala da noiva. É muito interessante isso aqui, viu? Diz que eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra o quê? Passaram. Então, esse céu que nós vivemos hoje vai deixar de existir. E diz: o mar já não existe. Um dos sinais aqui, o mar, ou seja, os mares não vão existir mais. Ou seja, a quantidade, né, de água que existe hoje não vai existir mais. Diz: e eu, João, vi a santa cidade, ó, a Nova Jerusalém, que para mim é uma nave, né? Que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então Deus coloca aqui e, né, a Jerusalém é como se fosse o quê? A esposa, né, de Jesus ou de Deus, Jerusalém.
E aqui diz mais, Apocalipse 21, de 9 a 12, diz assim, e veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então Jesus, né, tem uma esposa, vai ter uma noiva, né, que é a igreja. E aqui diz, levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, que é a Santa Jerusalém, que descia do céu. Então, a mesma visão que João tinha tido dessa cidade. Essa cidade vai estar o quê? Ocupada pelos salvos, a igreja. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Tinha um grande alto muro com 12 portas, ó, e as portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, essas cidades, né, essas portas aqui serão representando o que as 12 tribos de Israel, que está relacionado, sabe o quê? Com 12 caracteres, 12 personalidades. Nós que estamos na igreja de Deus, estamos formando caráter similar a uma dessas tribos. No futuro, na eternidade, nós vamos pertencer a uma dessas tribos, pelo caráter que nós vamos formar. João 14, 1 a 3, Jesus diz, não se turbe o que? O vosso coração, ou seja, fique triste, né? Desanimado. Credes em Deus, crede também o quê? Em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus fala. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Que bênção, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E aqui diz claramente, foi-lhe dado que vestisse um linho fino, puro e resplandecente. Que linho é esse? São as justiças dos santos. Nós temos justiça? Não, mas em Jesus nós obtivemos algumas condições. E diz assim, escreve-me, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você, né? Claramente, que nós temos que tomar uma decisão. Porque nós devemos tomar decisão se nós vamos pertencer à igreja verdadeira ou não. E aqui diz que nosso papel é seguir o Cordeiro, hoje e para sempre. Isaías 11, de 6 a 8, diz assim, que no futuro, aqueles que crerem em Jesus vão viver nessa condição. Ó. Deus vai aniquilar a morte para sempre. Amém? Assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, Deus Jesus não mente. Deus não mente. E lá diz assim, que vai acontecer nessa cidade. Isaías 11, de 6 a 8. E o lobo morará com o cordeiro. Imagina, um lobo morando com o cordeiro. Leopardo morando com o quê? Com o cabrito. Vão se deitar. Bezerro e o filho de um leão e um animal cevado vão andar juntos. Olha que benção, né? Então, os carnívoros vão acabar. Não vai ter açougue nem carnívoro, né? Na restauração. O menino pequeno os guiará. O menino pequeno, porque muitos salvos foram salvos como o quê? Como crianças. A vaca e a ursa vão pastar juntos, imagine. Teus filhos vão se deitar juntos. E o leão comerá palha como o boi. O leão será o quê? Vegetariano. E brincará a criança de peito, como diz aqui, sob a toca da áspide. A áspide é tipo uma serpente, né? E a desmamada colocará a mão na curva do basilisco. Eu acho que áspide é cobra, né? E basilisco é serpente, né? Confundi. Apocalipse 7, 14, 17 diz assim, disse-lhe o Senhor, tu sabes. Então Deus está explicando, né, sobre a situação de um povo que pertencerá aos salvos. Disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, tiveram, né, aqui nós podemos entender que diz aqui, por isso estão diante do trono de Deus
servem a Jesus de dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrir com a sombra. E a Bíblia diz aqui que a gente nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, nem sol, nem calor vai atingir a nós. Então, significa que, na época, né, pode acontecer. Diz que nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, nem o sol, nem o calor vai cair sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá, né, de guia, né? Servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos nossos olhos que toda lágrima. É uma benção. Apocalipse 21:6 diz que, e disse mais, quem é essa pessoa que vem nos salvar? É Jesus aqui diz, ó, está consumado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, né, lhe darei da fonte da água da vida. Que benção, né? Então, Jesus está fazendo um convite, porque ele está dizendo, eu sou o início de todas as coisas. E aqui, Apocalipse 22, de 10 a 15, diz assim, não seles a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, a dar a cada um segundo a sua obra. E aqui nós podemos ver Apocalipse, né, 22, diz mais um detalhe aqui. Bem-aventurado aqueles que guardam aqui os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar a cidade pelas portas, né? Mas diz que vai ficar de fora um grupo, ó, os cães, no original os cães são cães mesmo, né? Os feiticeiros, né? Estão ligados aqui à farmaqueia, né? Muito ligado à questão das farmácias, né? E dos remédios desenvolvidos por lá. Diz que vão ficar fora aqui os fornicadores, pessoas que nem praticam relações sexuais com e não são seus parceiros, né? Os homicidas, né? Que matam pessoas, os idólatras, e qualquer um que ame o que ame e comete a mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado com a mentira. E aqui Jesus disse a mim para vocês, João 10, de 14 a 17, e diz assim, eu sou o bom pastor e conheço o quê? As minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como meu pai me conhece, assim também eu conheço meu pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus está dizendo que dá a vida pelas ovelhas. Então escolha. Ainda tem outras ovelhas que não sabem desse artigo. Porém, também me convém agregar a elas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. E aí, meus irmãos, aqui diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida e posso tomá-la novamente. Então Jesus está dizendo que pode entrar, mas entrar de uma forma, né, que ele nem venha, né, sofrer, nem perder. E aqui diz assim, João 6:35 a 37, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não concordaste. Não credes, né? Todo o que Pai me dá virá a mim. Então, meus irmãos, você está indo para Jesus, tenha certeza que é Deus que está te guiando. E há, né, um caminho, né, aqui que não seja um caminho, né, ruim. E aqui diz claramente, meus irmãos, que nós devemos ir a Jesus. E Deus é que nos dá a condição de fazer parte desse plano. E diz aqui, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E aí, Satanás, meus irmãos, tem causado tanto problema, né? Como eu falei da questão da farofa, né? Uma mistura de doutrinas, uma mistura de ensinamentos, confusões, hein? Nós estamos numa situação que é o tempo do fim. É o tempo onde Deus vai separar, né, o joio do trigo.
As igrejas hoje estão, cada um das pessoas estão se posicionando. Cada um está se manifestando como joio ou trigo, meus irmãos. Não fique pensando que vai ser toda a igreja joio ou toda a igreja trigo. Não são questões individuais. A igreja surge como a base de pregação da doutrina. E aí nós entendemos, né, que a igreja verdadeira é aquela que segue a Bíblia, que ensina as pessoas o que a Bíblia ensina. E aí Apocalipse 14:12 diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e segue o testemunho de Jesus, que é o quê? O Espírito de profecia, ou seja, é aquilo que Deus revelou aos profetas. Então você tem que tomar a decisão de ir para Jesus. E Jesus disse: todo que vem a mim e que crê em mim, eu dou direito a você de ser meu filho. Olha que bem. E Jesus disse: se você for para mim, eu de modo nenhum vou lançar você fora. Ou seja, meus pecados, os seus pecados, as dificuldades que nós temos, as quedas que nós caímos, não vão nos impedir de estar com Jesus. Porque Jesus não vai nos lançar fora, se a gente for para ele. E Jesus vai nos transformar, como nós vimos. Nós vamos ser o quê? Transformados, purificados. Transformados em filhos verdadeiros de Deus. E quando ele voltar, meus irmãos, nós estaremos preparados para a honra e glória do nome dele. Eu espero que você tome a decisão certa, né? Não esteja envolvido, né, nessa confusão que Satanás está trazendo para a humanidade. Leia a Bíblia, siga a Bíblia, obedeça o que Deus revela nas Escrituras. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus, ti e teus familiares. Amém.